Olá, pessoal! Eu sou a Alessandra Vizentim, sou contadora de histórias e estou aqui apresentando o último vídeo desse nosso bate-papo sobre a contação de histórias. Para quem ainda não assistiu, tem outros 2 vídeos e nos outros 2 a gente já falou sobre a importância da contação de histórias e sobre os recursos internos que o contador de histórias tem para ajudar a contar uma boa história. Os recursos internos são os recursos inerentes ao próprio contador de histórias e que, por si só, são suficientes para contarmos a história. Com eles, a história já é criada imaginariamente em cada ouvinte. E agora, aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre os recursos externos. Mas, afinal, o que são os recursos externos? Os recursos externos são aqueles recursos que não são próprios do narrador, mas que podem auxiliar o narrador na contação de histórias. Músicas, objetos diversos, panos, iluminação, acessórios cênicos, figurinos, a ambientação do espaço. E por aí vai. Mas sobre cada um desses recursos, o mais importante é a gente ter clareza de qualquer um deles, independente de qual seja, deve estar a serviço da história. A história é sempre o mais importante. Os recursos externos não podem, de maneira nenhuma, chamar mais a atenção do que a própria narrativa. O interessante é que esses recursos sejam surpreendentes, sejam inusitados, tragam expressividade e que eles dialoguem com a história. Nós vamos falar aqui sobre alguns deles. O primeiro deles é o figurino. O contador de histórias, ele não é um personagem. Desse modo, o seu figurino não deve ser representativo de nenhum personagem, mas ele pode ter um significado junto com a história. Existem contadores que usam a sua roupa do dia a dia, mas eu gosto sempre de me preparar, de me vestir especialmente para aquele momento. Então, descubra você qual é o seu estilo, coloque o seu toque na sua imagem, veja o que você quer projetar. O importante é que a contação de histórias seja um momento especial e que você, então, se prepare para esse momento especial. O segundo recurso externo que nós vamos falar é a música. Podemos utilizar músicas, diferentes sons, barulhos, e podem ser ao vivo, podem ser gravados, desde que eles estejam perfeitamente integrados com o conto ou com o espetáculo, se for um espetáculo inteiro. A história e a música, elas precisam estar conectadas de alguma forma. Ou elas vão ter a mesma temática, ou elas vão transmitir o mesmo sentimento, o mesmo tipo de mensagem. E não apenas cantar uma música só por cantar. Então, por exemplo, se eu vou contar uma história sobre a primavera, no final eu vou cantar a música do Pintinho Amarelinho só para ter uma música para terminar? Não, eu vou escolher uma música que esteja interligada com a minha história de alguma forma. Então, quando eu conto uma história de primavera, eu vou procurar uma música que fale de flor, de semente, de plantio, porque assim a música e a história vão estar interligados. Agora, o terceiro recurso que a gente pode usar é a ambientação. O que isso quer dizer? A contação de histórias, ela não exige um cenário. Na minha opinião, muito pelo contrário. Ela deve fornecer o mínimo possível de aspectos prontos, para que cada ouvinte crie na sua imaginação e a partir das suas próprias vivências o seu cenário, os seus personagens. Eu acredito que deva haver sim uma ambientação, mas muito mais no sentido de trazer uma conexão com os ouvintes e mostrar que ali é um espaço diferenciado. Então, para mim, gente, basta um tapete, um banquinho, uma cadeira, às vezes, uma vela, uma lamparina, até mesmo panos ou fitas. Isso já serve para dar essa ambientação. Agora, o quarto recurso são os objetos. E eu vou falar para vocês, eu acho fantástico
fantástica a contação que se utiliza de objetos corriqueiros, objetos do dia a dia para disparar o personagem. Eu acho muito mais rico e instigante eu usar, por exemplo, isso aqui para representar uma rainha e um rei, do que usar fantoches. E os fantoches, eles já vão trazer as figuras prontas, com cor, com forma, às vezes até com expressões faciais, com a roupa pronta. E aqui também um outro recurso externo que a gente vai falar são as formas de iniciar e de finalizar uma história. As histórias, pessoal, são territórios mágicos, são territórios sagrados. Então, para eu começar ou para eu terminar uma história, eu preciso buscar formas diferentes, formas criativas e formas vinculadas ao conto, formas que vão aguçar a criatividade, que vão trazer um clima diferente, que vão trazer um encantamento. Existem muitas formas, mas cada um pode criar a sua própria forma. Algumas formas são o Era Uma Vez, às vezes apenas um sino, um trecho de uma música. Para terminar, a gente pode usar o Viveram Felizes para Sempre. Aquela também muito conhecida, entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra. Ou então, colorim colorado, este conto está acabado. Essas são algumas formas de começar e de terminar uma história. Eu falei aqui para vocês de alguns recursos externos e eu volto a frisar. Qualquer um desses recursos, eles devem estar a serviço da história. Eles devem estar muito bem inseridos no contexto e devem ser trabalhados pelo contador com destreza, com habilidade, com treino. Então, se eu tenho que mexer com cada recurso, eu tenho que ter pensado nisso antes, eu tenho que ter ensaiado, trabalhado anteriormente, decidido, por exemplo, onde eu vou deixar os objetos que eu vou usar, onde eu vou colocar os objetos depois que eu usar. Eu sei tocar violão? Eu posso tocar violão? Ou eu vou colocar um músico para tocar comigo? Tudo isso faz parte do trabalho prévio do contador. Bom, a gente já conversou sobre os recursos internos e sobre os recursos externos. E agora? O que fazer com eles? Se exercitar, se aprimorar, buscar novas possibilidades, mas sem abrir mão de algo fundamental, que é desprender-se dos conceitos de certo e errado, das regras estabelecidas, do medo, das crenças de que não é possível, de que eu não vou saber contar uma história. Porque, gente, sim, é possível. E a gente sempre pode mais. E olha, já que a gente sempre pode mais, nós vamos falar agora das histórias. Por último, mas nem por isso menos importante, porque elas são o principal. Elas são a mensagem que a gente quer transmitir, a vivência que a gente quer compartilhar. Elas são as experiências em si. E tudo mais vem com ela. Todos os recursos vão ser usados a partir dela. Então, a pergunta que me é mais feita: quais histórias contar? Normalmente, as histórias que escolhemos, elas nos atraem de alguma forma. Seja pelo humor, pela mensagem que está sendo transmitida, pelos sentimentos que aquela história desperta, ou por qualquer outro motivo. Mas a verdade é que, de alguma forma, a história e o contador vão ter afinidades. De alguma forma, aquela história cativou, tocou e traz memórias e sensações ao contador. Outro fator que influencia a escolha do conto é o público para o qual iremos contar. É fundamental, gente, que a gente saiba quem serão os nossos ouvintes, porque assim fica mais fácil para a gente direcionar a escolha da história.
Tem aquelas classificações que auxiliam nessa escolha, né? Que estabelece padrões de interesse, por exemplo, a partir de idades. Então, são interesses predominantes em cada faixa etária. Exemplo, 2 e 3 anos gostam de coisas concretas que tem no dia a dia. Crianças de 4 e 5 anos preferem os contos acumulativos. Crianças de 6 e 7 anos gostam mais de histórias que estimulam a imaginação, que têm criaturas mágicas e por aí vai. Mas eu acredito que muitas histórias podem ser contadas para qualquer faixa etária. O que a gente precisa é adequar o nosso vocabulário e a nossa postura, a nossa forma de se colocar, de se relacionar de acordo com o público que a gente tem em cada momento. E uma coisa extremamente importante, o que a gente precisa mesmo é ler muitas histórias, ouvir outros contadores de histórias, ampliar o nosso conhecimento literário, se abrir a novas temáticas, a novas possibilidades. Enfim, o que a gente precisa é mergulhar no mundo encantado das histórias, estar com os ouvidos e com os corações abertos, completamente abertos. Qual é o conto do contador de histórias? O contador de histórias pode contar contos literários, contos populares e até mesmo contos reais. E nós aqui não vamos preocupar com os julgamentos referentes a contos superiores ou inferiores, melhores ou piores. Todos os contos possuem características e funções diferentes. E todos eles são importantes e podem contribuir para o processo de desenvolvimento de quem está ouvindo. Os contos populares, gente, ou de tradição oral, são aqueles contos que são próprios da cultura oral. E eles resultam de uma criação coletiva de um povo a partir das representações do imaginário coletivo daquele povo. E nesse caso, os personagens, normalmente, eles têm funções socialmente determinadas. Eles são os reis, os príncipes, as rainhas, os sábios. Agora, já os contos literários, eles são próprios da cultura escrita. É uma produção de um autor, com seu estilo pessoal, com sua visão de mundo. Normalmente, os personagens, eles são descritos na sua individualidade, na dimensão psicológica deles. E essa dimensão, ela pode ser explorada à vontade pelo autor. Agora, os contos reais ou de vida são as nossas próprias histórias, o que já vivemos, o que gostaríamos de compartilhar com as outras pessoas. E isso é tão rico, isso é tão importante porque mostra quem a gente é, de onde a gente vem, nos aproxima dos nossos ouvintes, sobretudo quando eles são crianças. Eles adoram ouvir as nossas histórias. Meus filhos, por exemplo, adoram ouvir as histórias de quando eu era criança. E agora que a gente falou sobre os diferentes contos, nós vamos falar sobre as diferenças na hora de narrar esses diferentes contos. Os contos de tradição, eles podem ser contados, recontados, recriados, desde que se mantenha a estrutura essencial, que é a estrutura que faz o conto transpor as barreiras do tempo e do espaço. Agora, já o conto literário, ele tem que ter um cuidado maior na hora que ele vai ser narrado, porque ele é a obra de alguém. Ele tem um dono. Embora a gente não possa mudar personagens, a essência do texto, os desfechos, algumas vezes a gente precisa alterar palavras, expressões, porque a escrita é diferente da oralidade, eu já falei isso no outro vídeo. Muitas vezes a gente precisa traduzir a palavra escrita para a palavra falada. Mas o cuidado está aí, é porque muitos autores, eles não permitem isso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que é muito grande. E, por fim, os contos pessoais, que são próprios a você, a mim, eles são nossos. A gente pode contar as nossas experiências a partir do que a gente viveu,
de como a gente viveu, de como a gente ressignificou aquela vivência. E a gente pode fazer isso da maneira que a gente quiser. Agora a gente vai falar um pouquinho da história escolhida. Ela já está escolhida, o que eu vou fazer com ela? Eu vou estudar essa história para que eu possa contar de uma maneira adequada. Porque é isso que dá segurança, é isso que dá tranquilidade, naturalidade, é isso que dá fluidez à contação. Quando a história está dentro de mim, eu sou capaz de contar a história como se de fato eu tivesse vivido ou presenciado aquela história. E isso é fundamental para quem conta uma história. Eu achar que eu realmente vivi. E quanto mais a gente estuda uma história, mais a gente assimila essa história. E esse é o grande segredo da contação de histórias. Segundo Gislene Matos, uma das maiores contadoras de histórias do Brasil, assimilar aquilo que se pretende contar. Assimilar no sentido de apropriação. É apropriar-se de uma história e processá-la no interior de si mesmo. Então, a gente pode concluir a partir disso que para um contador de histórias, a memorização não é decorar palavra por palavra, é ter a história interiorizada dentro de cada um. E o que é mais sugerido é a criação interna de quadros com imagens da história, como se a gente visse cada pedacinho da história, porque assim a gente consegue traçar uma sequência preservando a essência da história, a espinha dorsal da história. Estabelecer o que a história tem de mais importante e aí preencher essa história com os detalhes. Mas uma coisa é certa, temos que ler, reler, ensaiar. Temos que ter domínio da história, porque assim a gente consegue desenvolver uma boa performance. E aqui, a gente volta lá no primeiro vídeo, onde eu falei que eu vejo a contação de histórias como a arte de ver com o coração. E digo que independente do tipo de história que estamos contando, do público que temos, a gente deve sempre enxergar com os olhos do coração, porque isso significa uma vinculação genuína com o nosso ouvinte, porque assim estamos juntos, compactuando com o que a história está dizendo a cada um. Estamos dando e recebendo afeto. E como diria Cléo Bussato, um contador não se faz com 4, nem 40, nem 400 horas de curso, e sim a cada história que ele conta, a cada conto que ele recupera e a cada afeto que ele lança. Eu espero ter ajudado vocês. E volto a dizer que eu estou à disposição. Tudo que foi dito aqui faz parte da minha prática, das minhas pesquisas, a partir de conteúdos de grandes estudiosos como Gislene Matos, Regina Machado, Cléo Bussato, Celso Sisto e vários outros. Depois eu vou disponibilizar para vocês as referências bibliográficas. Eu queria deixar aqui um grande abraço, o meu muito obrigada, convidar vocês para seguir as minhas redes sociais, Alessandra Vizentim, seguir o Sabiá, esse festival lindo, e de coração mesmo, meu muito obrigada. Um grande beijo para vocês.